Salve, turma querida! Mais uma aula semanal de atualidades de 6 a 13 de novembro, terminando o ano, né? Mas atualidades não terminam, né? Sempre tem muita notícia, estamos aí aguardando os finalmente dos documentos da COP29 no Azerbaijão, do G20 aqui no Brasil, que já existem reuniões preliminares, né, que os chefes de Estado enviam pessoas dizendo, olha, eu quero discutir isso lá. Tá bom, então faz uma pauta para quando eles chegarem só ratificar aquilo que já foi negociado antes. Então é assim que funciona essas reuniões, tá? E acredito que na aula da semana que vem, no dia 20, a gente tenha, mesmo sendo feriado, estarei gravando, teremos aí documentos oficiais importantes que as provas costumam perguntar dessas decisões que envolvem as maiores lideranças globais, tanto na questão econômica, social, política, geopolítica, como nas questões aí envolvendo o meio ambiente. Então, chamaria atenção para um final de ano com muitas informações fortes que vocês devem estar atentos, tá? Vamos lá, então, para a aula dessa semana. Deixa eu ficar pequenininho. Esse é o meu Instagram, muitos me seguem, muitos conversam comigo por lá, eu procuro sempre colocar uma notícia relevante, que eu acho que divulgo quando a aula sobe no canal do Vencendo Concurso no YouTube. O WhatsApp é para você que tem interesse em adquirir os livros de questões inéditas, de atualidades, né? Temos 4 livros, cada exemplar é apenas R$25. Se você quer os 4, eu faço um desconto. Eu não monto grupo de WhatsApp, a pessoa entra em contato comigo, muitas vezes até eu ajudo muito na leitura do edital, né? Então pode mandar mensagem, se eu não responder, por exemplo, agora o celular está desligado, mas eu respondo sempre, explico, olha, não quer comprar um agora, todos agora, está sem grana e tal, eu sei como a vida de concurseiro eu já fui, e sou aprovado hoje, graças a Deus, e a gente sofre, né? Então, esses são os contatos. É bem legal a gente estar não só nessa aula pasteurizada de você aí ou aqui. Eu sou um professor que gosto muito de ter contato aí com as pessoas e ajudá-las. Para o seu controle, semana de 6 a 13 de novembro, começando sempre por notícias brasileiras e indo para as notícias internacionais. Olha aí. Uma boa notícia, né? O país que tem que vem se desindustrializando, né? Ou patinando na indústria, tem uma vanguarda, tem uma indústria aeronáutica que é destaque mundial. A Embraer faz um acordo para fornecer avião C-390 para a Força Armada da Suécia. Lembrando que a Suécia também já fez acordo com o Brasil, com os caças Gripen, né? Então, nós temos uma proximidade muito grande nesse setor. A aeronave fará transporte tático do país. Além da Suécia, outros 5 países europeus já usam o cargueiro. Áustria, República Tcheca, Hungria, Holanda e Portugal. Então, no sábado, né, foi selecionado como avião de transporte militar pela Suécia. Ainda não foi divulgado. É bom saber que a Embraer tem uma sede em São José dos Campos, mas tem a sede oficial dela em São José, mas ela tem uma outra fábrica em Gavião Peixoto, perto de Botucatu ali. Então, sendo a Suécia um membro da OTAN, ela está usando, olha lá, modernizar a sua frota de transporte, né? O modelo é operado pela FAB desde 2019 e agora pela defesa portuguesa também. Olha o que afirmou a Embraer. Desde sua entrada em serviço, a Força Aérea Brasileira, com a Força Aérea Portuguesa, a frota em operação acumulou mais de 15 mil horas de voo, disponibilidade operacional em 93% e taxa de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando a excepcional característica desse C-39, que é um avião para transporte militar, tá? Então, e olha só, ela oferece também a versão do cargueiro com reabastecimento em voo, como é o caso entregue das Forças Aéreas Brasileiras.
Aí eles chamam de KC-390, né? O C-390 e o KC é esse que você consegue abastecer o avião em voo, o que dá mais autonomia, né? Então, parabéns, notícia boa, né, para a nossa economia. Bom, o IBGE soltou a lista, eu quero chamar a atenção por uma coisa aqui, né? Olha só o número. E olha, a favela não é comunidade, não. O IBGE já aceita e as pessoas querem ser chamadas de moradores de favela, tá? Então não é nenhum erro politicamente incorreto, não, tá? Pode usar o termo favela sim. Houve um período que não se adotava esse termo mais, falava de comunidade. E aí, o que o IBGE demonstrou? 16 milhões de pessoas habitavam 12 mil favelas por 656 municípios. É assustador. Eu trouxe, né? Se a Rocinha fosse uma cidade, os 72 mil moradores colocariam como a 459ª maior cidade do Brasil. Olha que loucura. Somos 5.570 municípios, só a Rocinha estaria aí perto, enfim, nessa posição que está aí, né? Em 2022, o país tinha 5.700 municípios, ou seja, a Rocinha tinha mais habitantes do que 5.000 municípios brasileiros. As 20 maiores favelas agrupam 800 mil moradores, no total 16 milhões. O que o ano passado, né, a Sol Nascente, que é lá em Brasília, veja só, ela tinha passado a Rocinha, agora a Rocinha voltou a ultrapassar a Sol Nascente. Eu coloquei aí as 5 maiores, né, e com destaque aí para Manaus, né, com uma favela com 55 mil, e a gente fica, e aí entre as 5 maiores, 2 no Rio de Janeiro. Um problema que envolve a milícia, crime organizado, falta de saneamento, nem mesmo os próprios Correios conseguem chegar às residências porque não tem CEP. Um drama social que realmente nos deixa muito preocupados e é bom ter esse levantamento. Eu sempre digo, né, a radiografia do Brasil é o que a prova as questões de atualidades acabam construindo, né? Isso depois eu transformo numa questão para o livro 21 que eu estou escrevendo, vou terminar no final de dezembro. Porque é assim para as atualidades. Vem a notícia, da notícia eles transformam em questão. E não tem nada a ver com o noticiário das televisões, né? É muito mais noticiário nos sites, naquela coisa escrita, tá? O governo estima, olha, outra radiografia que eu não tinha noção. 88 organizações criminosas, e é do Ministério da Justiça, atuam em 1.760 pavilhões prisionais. O PCC e o Comando Vermelho são as maiores. Aproximadamente o Senapem, Secretaria Nacional de Políticas Penais, mostra que o Brasil tem 100 organizações, aproximadamente 100 organizações criminosas. Ou seja, é o que a gente sempre fala, entrou na cadeia, você vai ser cooptado por essas facções que têm hoje cada dia mais ligação com a política, assassinaram um empresário no aeroporto de Guarulhos. Vocês devem ter visto que isso foi noticiado, e algo assustador, né? O Nordeste aparece como a primeira região com maior concentração de organizações criminosas, são 46, e a Bahia, hein? Se eu não falar que o baiano é tranquilo, pacífico, tem 21 organizações criminosas. Não é à toa que o crime lá sempre está no noticiário. Está o Sul com 24, o Rio Grande do Sul tem 10 facções, né? Depois o Sudeste. Agora, aí tá os nomes, eu nem sei se essa aula vai, quando a gente começa a falar muito disso, os algoritmos
do YouTube escondem, mas a gente tem que estar fazendo essa radiografia, porque... E eu deixei ali, ó, Poder 360 é um site muito bom para vocês estudarem notícias do Brasil, tá? E assim, o crime organizado hoje é chamado de transnacional, né? E o PCC, né, ele é uma influência, atua em 24 estados do Distrito Federal, só não atua no Rio, porque é lá o Comando Vermelho, e no Rio Grande do Sul. Então tá aí uma radiografia que saiu agora, porque aconteceu um episódio de um cara que denunciou, e as investigações estão revelando que cada vez mais essas organizações representam o Estado dentro do Estado. Tem um código, eles têm uma constituição deles, né? É triste. Olha, G20, aqui eu fiz aqui só para vocês entenderem o que é, né? Quem vai acontecer, primeira vez realizado no Brasil, será no dia 18 e 19, mas como eu falei, o G20 social já começa, a Aliança Global, o Festival de Música, o 20, né? O que significa G20? Que pretende, os líderes das duas maiores economias do mundo virão ao Rio de Janeiro, né? Tanto que o presidente decretou garantia da lei e da ordem para colocar o exército na rua para poder garantir a segurança dessas lideranças, né? E além desses 20, eles acabam convidando outros, né? Então acaba não tendo só 20 chefes de Estado, são outros países convidados também. É a abreviação para Grupo dos 20, um clube de cooperação internacional que discute iniciativas para melhor economia, política e sociedade nas nações que fazem parte dele. Quem faz parte? África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França. Quando não, aí está a listinha, né? Quando não vem um chefe de Estado, ele manda um representante. Quem vem? Vladimir Putin avisou que não vem, porque o Brasil vai mandar o Sergei Lavrov, porque o Brasil é signatário do Tratado do Estatuto de Roma e se ele vier para cá ele é preso. Quando foi criado? Na década de 90. E foi em outra crise econômica, o grupo decidiu fazer reuniões periódicas entre os seus membros. Quando teve aquela crise, Standard Poor's, lá do, esqueci o nome, Lehman Brothers, acho que era esse, que o banco que quebrou nos Estados Unidos, né? Então, olha, afetou o mundo todo em 2008, talvez você não lembre. Deixa eu só voltar aqui que... Ops, o que aconteceu? Voltamos. Eu tô só... Às vezes acontece isso, né, gente? A gente tem que entender que a internet é esse mundo aí. Então, só aqui, então, para a gente não perder e voltar à gravação, tá aí as explicações, acompanhem, tá? Tudo que vai ser comentado no G20, tá? E vamos ver o documento oficial. Geralmente eles produzem... entrou o slide, né? Estava nesse aqui. Estava nesse. Agora vou para esse, tá? Porque o Rio foi escolhido? A presidência é rotativa e muda a cada ano. O Brasil foi para chefiar o clube em 2024. Então, cabe ao Brasil organizar a cúpula. O que o Brasil vai propor? Combate à fome, desigualdade, né? Enfrentamento das mudanças climáticas, uma nova governança global, aquela questão sempre ligada ao... Meu Deus, ao Conselho de Segurança da ONU. E aí a pergunta, ele aprova leis? Não. O clube não tem poder legislativo, mas os membros ficam compromissados, tá? De quinta, 14 a domingo, 16, haverá 3 eventos, tá? Cúpula do G20 Social, Aliança Global Festival
e o 20 com prefeitos de mais de 60 cidades do mundo para discutir os problemas urbanos que envolvem todas as cidades. Então veja o tamanho desse evento e eu quis detalhá-lo e assim que acabá-lo nós vamos trazer quais são as grandes novidades do G20, o que avançou, o que não evoluiu, tá? Então, atenção para esse grande evento aí. Vamos ver se o slide me deixa aí. Tá deixando. Então, aí, novamente, vamos para o próximo. Ótimo. Lembrando que quem assina o Vencendo Concursos tem o PDF desse material. E vejam lá, o preço é bem baratinho. Olha, eu sei que é da cidade de São Paulo, mas eu acho que isso é um fenômeno nacional. Foi feito aqui e também é triste, porque eu me lembro que nos anos 80 e 90 o que a gente mais falava era tirar as crianças da rua. Mas cresceu 12 vezes nos últimos 10 anos. Eu vejo muito isso com crianças tentando ajudar a família, né, vendendo coisas nas ruas. Hoje são quase 4 mil menores de 18 anos que não estão na escola e representa 46% do total de crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil. Ou seja, só em São Paulo você tem quase a metade das crianças aí. Isso vai dar tudo que você já imagina, desenvolvimento cognitivo, né, e a proximidade com o crime e com as drogas. Então a capital paulista registrou 86 mil pessoas em situação de rua, ou seja, 5% daqueles que vivem nas ruas são crianças e adolescentes. Há 10 anos os menores representavam 4% dessa população. É um dado muito triste para a nossa sociedade. E não, eu sei, mas eu não caio em São Paulo. Gente, é para você ter eu coloco esses dados muito específicos de uma cidade para você ter a dimensão do Brasil, né? Como é que está, comparativo, isso ajuda muito você a se livrar de uma questão, tá? Bom, nessa aula eu consegui colocar manchetes. Estudo publicado nessa semana mostra que 4 mil pessoas foram mortas por policiais no Brasil em 2023. 3 mil casos foram disponibilizados, os dados da cor. 2.783 eram pessoas negras, o que representa 87%. Isto é a definição de racismo estrutural. Pronto, final. Né? Esses dados me deixam triste. Avanço do mar faz cidade na Paraíba decretar situação de emergência. Olha aí, já é fato, não tem mais o que discutir. Mudança climática está acontecendo e chegou no Brasil. Não é para amanhã, não é para depois. O governo decretou estado de calamidade pública, o município tem 20 casas abaixo do avanço do mar e prevê perda de 6 metros da faixa de areia e da área urbana por ano. Por ano. A cidade vai desaparecer. Então, temos casos já noticiados e aqui gravados em aulas antigas. Enfim, está aí. Não tem mais o que ficar esperando. Veja a Espanha, né? O prefeito assumindo a culpa, mais de 200 mortos. Se não parar, o mundo passa. E aí os filmes, né, começam a mostrar uma distopia. Coppola lançou um filme agora, vários filmes mostrando o planeta em destruição. Está virando uma coisa que está atingindo o cinema. Rota de vapes ilegais da Liga China ao Brasil, Uruguai e Paraguai. Venda, importação e propaganda de cigarros eletrônicos é proibida no país. Isso olha, eu tenho contato com adolescentes, vocês não podem imaginar essa febre desse vape que mata aos 30. Se você é pai, parente ou amigo de alguém que usa, pelo amor de Deus. Em 2022, tirou 1.402 cigarros eletrônicos. Este ano,
sabe quantos? 300 mil no Porto de Santos. 300 mil. De 1.400 para 300. Olha a febre que esse mal, esse dano à saúde pública tem produzido. Mais de mudanças climáticas. A área do Pantanal diminuiu 60% entre 85 e 23, uma queda acompanhada por períodos de secas mais prolongadas e cheias cada vez mais curtas. O Pantanal perdeu 60%. Por isso que outro dia a ministra falou, o Pantanal vai desaparecer. Uma pena, porque é um dos maiores biomas do mundo em diversidade, fora a sua beleza natural e o bem que faz ao Brasil. Eu tenho que trazer esses dados porque não dá para jogar a ideia de que os homens vão se reunir, as metas são 2030, 2035, é agora. É agora. Então aí pesquisas revelando. Bom, vamos chegar nas questões mundo, né? Olha, eu fiz aqui, eu acho difícil a gente decorar, eu mesmo acabei decorando de tanto que eu vi as notícias, né? Mas o Trump venceu no Arizona, que foi o último dos 7 estados-chave que apurou, né? E ele já havia garantido um novo mandato, já está eleito, já está nomeando pessoas e tal. E não terminou totalmente a votação, mas é irreversível, já chegou aos 312 votos e tal. E aqui está a listinha. O Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia, Wisconsin, são os chamados estados pêndulo, né? Que ora votam nos democratas, ora votam nos republicanos. Aí você pega a Califórnia, sempre é democrata. Pega o Texas, sempre republicano. E esses são aqueles que decidem a eleição, porque conforme a tendência, se você somar o número de delegados aí, vai dar quase 100. E se ele levou em todos, né, ele ganhou a eleição. Na outra eleição, Biden ganhou em vários, e por isso os democratas venceram. E não será estranho se numa próxima eleição todos esses estados votarem num democrata, porque eles têm essa característica de alterar o seu voto, tá? Então tá aí. Dá uma lida para você, digamos assim, se familiarizar com os nomes, né, desses estados e entender esse processo tão complexo que é o processo eleitoral americano. Muito bem. Como eu falei, já começou a Conferência do Clima. Em discurso de abertura, o presidente da COP diz que o mundo está a caminho da ruína. Conferência do Clima da ONU começou no dia 11. Então, a COP29 no Azerbaijão, o presidente Lula não pôde viajar, mas enviou aí o Alckmin, que disse que a meta do Brasil é reduzir em 67% as emissões de gás de efeito estufa, né? Estamos a caminho da ruína, olha a fala dele, não se trata de problemas futuros, aquilo que eu tenho dito, a mudança climática já está aqui, precisamos muito mais de todos vocês. É um momento de verdade para o Acordo de Paris, que é o Acordo de Paris, foi assinado em 2015, na chamada COP21. Seu objetivo é manter o aquecimento global bem abaixo de 2% até o final do século e buscar o esforço para limitar esse aumento até 1,5%. Já chegamos a 1,5%, viu? Esse ano já chegamos. Ano que vai ser o ano mais quente da história. E por que a COP29 ela é tão importante? Porque a próxima é a nossa. É aqui no Brasil, a COP30 no Belém do Pará. Então, muito do que se for conversado nessa COP será reconversado aqui no Brasil. Tá? A grande discussão no oceano é quem vai financiar o combate à adaptação climática. Em 2009, na COP15, um acordo estabeleceu que os países industrializados concederiam 100 bilhões de dólares por ano, dinheiro nunca visto, né, para exatamente compensar a emissão, já que eles se industrializaram antes e são mais industrializados,
muitos usam carvão, o Brasil está bem lá atrás, né? O Brasil é uma referência climática por nosso sol, por nosso vento, mas ainda é um dos maiores poluentes, porque tem uma população muito grande, tem um nodal rodoviário muito grande, tem uma grande quantidade de gado que emite o metano, que é o gás que mais retém calor. Então, não só na COP29, né, turma, mas também aí no G20, esse tema está permeando. Não é à toa que eles ficam bem próximos à reunião e os temas vão ser sempre conversados. O que acontece é que no G20 eles envolvem questões econômicas, geopolítica, guerras, conflitos. Na COP o tema é 20, quer dizer, Conferência das Partes, tá? É feito pela ONU. Então, quando está na 29 é porque faz 29 anos que eles se reúnem anualmente, toda vez em novembro, para discutir questões climáticas. Então faz 29 anos que eles estão discutindo isso. Isso é um alerta, né? Quase 3 décadas. E aí? Vamos ver o que vai sair do documento, né? Aqui eu coloquei um slide para vocês entenderem o que é a COP. É uma conferência do clima, um evento que reúne governos do mundo inteiro, diplomatas, cientistas, membros da sociedade civil, diversas entidades. Tem muita gente que vai para protestar, né? A conferência vem sendo realizada desde 95, exceto por causa da pandemia. E o termo COP em inglês significa Conferência das Partes, uma referência a 197 nações que concordaram com o Pacto Ambiental no início dos anos 90. O evento reúne todos os anos líderes mundiais, mas a COP não contará com a presença de diversas autoridades. Lula, o presidente e o vice dos Estados Unidos, e isso enfraquece, né? O primeiro-ministro da Alemanha, um dos poucos que marcaram é o do Reino Unido. Eu acredito que na COP30 teremos presenças maiores. Eu vi, acho que está aqui na notícia, né? O Brasil representado. Então é uma conferência e eles assinam documentos, mas muitas vezes não cumprem, né? Vamos ler o que diz o Carlos Nobre aqui. É preocupante que os principais líderes do mundo não participarão, né? Porque eles são os grandes emissores. É algo que parece que ninguém quer conversar, ninguém quer debater, porque mexe com a sua economia, né? Há alguns negacionistas que negam que não existe o aquecimento global, mas eu não sou desse rol e nem as provas que vocês vão fazer. Não caia nessa. Você pode até saber que existe alguns que negam, mas para efeito de prova, pode cravar que estamos sim vivendo mudanças climáticas, aumentando a temperatura do planeta, derretendo calotas polares e causando tragédias climáticas, entre outras coisas que vocês acompanham aí, tá? Então procurei nessa aula definir o que é G20, o que é COP, porque muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Existe o G7, existe uma série de grupos, existe os BRICS, o Mercosul, mas é um grupo de países e que, como eu falei, a COP até eles assinam documentos, se comprometem, mas tá aí, né? O impasse. Bom, por que eu trouxe essa notícia? Porque a minha preocupação, eu não posso prever, não faço previsões, mas a gente sabe claramente que na campanha eleitoral o Trump avisou que deixaria de enviar ajuda financeira à Ucrânia. Assim sendo, eu não acredito que a União Europeia consiga sozinha bancar a Ucrânia oferecendo armamentos. E aí, o chefe da diplomacia da União Europeia diz que promete chegar a 1 milhão de projetos fornecidos à Ucrânia até o final do ano. Joseph Borrell, o bloco, já enviou 980 mil, que está em guerra com a Rússia. Então, a União Europeia forneceu quase 1 milhão. Ele afirmou ao veículo ucraniano que a meta é chegar a 1 milhão, né? Muito em breve. E sei que assumimos, mas podemos fazer até o final do ano. Junto com os Estados Unidos, a União Europeia tem sido os principais fornecedores. Aí que eu falo, o Trump falou que não vai
continuar mandando. O que é um projeto, né? Projétil é um armamento que contém uma carga explosiva e disparado por uma arma. São fornecidos entre países de grande calibre para ser utilizados por artilharia, tanques, navios. Não é uma bala, tá? É algum míssil, né? Drone. Ameaça de ataque russo em larga escala. A Ucrânia deixou o país no escuro e colocou toda a população. Só mais um capítulo da guerra aqui, só para você não ficar imaginando, porque eu não estou falando da guerra, a guerra acabou. Na segunda-feira, dia 11, um grande ataque russo, 2 mísseis e 39 drones foram abatidos. Sirenes foram acionadas em todo o país. Então a guerra não tem diminuído. E, inclusive, o país ficou no escuro para poder proteger a população. Então, agora ainda com a vitória aí do Trump, né, o Biden agora deve se aproveitar muito desse momento para atacar cada vez mais a Ucrânia. São projeções, mas são projeções baseadas muito no discurso do próprio presidente. Não porque eu estou aqui fazendo previsão, é para a gente acompanhar o desenrolar desses dois conflitos que todo mundo fala, pede paz, mas está aí, quantos anos, né? Bom, eu peguei aqui duas decisões polêmicas da Holanda, que é um país governado pela extrema-direita, decide impor controle na fronteira com os países vizinhos para a entrada de imigrantes. Outra pauta, né? O Trump quer mandar embora dos Estados Unidos 1 milhão de imigrantes ilegais, inclusive mais de 300 mil brasileiros. Então, a Holanda vai fechar, a medida vai vigorar por 6 meses, a partir de 9 de dezembro. A Alemanha também adotou em setembro passado. Está aí, os agentes de imigração também vão poder negar visto para refugiados. Uma coisa é você negar o cara que sai de um país e ir para o outro, tentar trabalhar, sobreviver e tal, até acho que dá um debate. Agora, quem está passando por guerra, quem está passando por confronto, quem não tem condições de viver, né? Essa a gente tem que acolher, né? O Brasil acolhendo venezuelanos aí. Existe um acordo de Schengen que permite a circulação de pessoas dentro do continente, mas a Alemanha e a Holanda agora estão restringindo. Também na Holanda, uma outra notícia, e olha aí como esses governos de extrema-direita, eu não estou condenando a extrema-direita, nem elogiando a extrema-esquerda, mas na pauta da extrema-direita há sim uma negação do aquecimento global, que vocês entendam isso. O tribunal determina que Shell não é obrigado a cortar a poluição drasticamente. Isso também na Holanda. Então, a Shell não é obrigada, uma das maiores multinacionais de petróleo, né, não é obrigada a reduzir drástica na contramão do que o mundo está querendo discutir. Então, a decisão proferida em que as negociações acontecem em meio, você está lá no Azerbaijão discutindo e vem alguém da Europa e fala, bom, essa multinacional pode tranquilamente continuar emitindo aí que não vai causar problema. É isso, esse é o dilema. Não querem botar a mão no bolso, são aí permissivos com as grandes poluidoras e isso vai levando o planeta a conviver drasticamente. Vejam as aulas anteriores, quantas pessoas foram afetadas, né? Enfim. Então, Holanda aí com duas medidas na contramão do mundo, que é acolher refugiados e permitir que a Shell possa... E essas polêmicas são muito cobradas em prova também. Bom, aqui eu consigo ficar, uma notícia rápida, né? Mas olha aí, já que a Holanda não proíbe, já que está se falando sobre clima e tal, olha o que a ONU soltou ontem.
Seca extrema, chuva intensa e ação do homem. ONU aponta que 90 milhões de refugiados vivem sob crise do clima. De acordo com a organização, nos últimos 10 anos, desastres naturais, muitas vezes agravados pela ação humana, forçaram 220 milhões de pessoas a se deslocar dentro do próprio país, ou seja, ela sai de uma região, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu vi na época uma reportagem que muitas pessoas saíram do Sul e foram para Santa Catarina, né? E outras, então, 120 milhões no mundo, pelo menos 90 vivem, porque onde é que eles vão morar? Qual é o espaço que vai ser destinado a essa gente? Nos piores locais, né? Nos locais mais vulneráveis a acidentes, porque pessoas ali não querem viver. Tá aí um drama da pauta. Eu acho que na próxima aula eu acabo tendo que falar mais sobre o G20, porque sendo no Brasil, com certeza vai ser tema de provas, né? A gente sabe que eventos de grande porte são muito cobrados aí. Bom, minha turma querida, esses são os livros que eu falei no início da aula, livro 17, 18 e 19. Ah lá, o 17 começa em dezembro, mas é pouco tempo, só tem 15 dias de notícia, ele pega mais janeiro e fevereiro. Depois, fevereiro, abril, eu vou fazendo por períodos, né, para ir soltando para vocês, para que vocês possam ir estudando, né, porque estabelece, poxa, todo dia eu vi um edital de uma prefeitura que pediu atualidades desde 2022, 2 anos de atualidades. Não é comum, por isso eu deixo sempre os livros do ano nas minhas aulas, tá? O último que eu soltei em setembro, para quem vai fazer prova agora, ele vai, esses 4 livros dão conta, sim, são mais de 400 temas comentados que vão te mostrar o tipo de questão que se cobre em atualidades, tá? Para isso é só mandar um WhatsApp, porque eu envio PDF, tá lá no meu celular, eu mando, a pessoa manda um Pix, né? E é assim que funciona a transação. Segue a gente lá, né? Eu foquei essa aula aqui, os endereços do Vencendo Concurso, para quem está assistindo pela primeira vez, veja quantos editais, eu não conheço, eu dou aula há muito tempo em concurso público, já dei em várias escolas, até em estados diferentes. Eu não conheço um curso que contempla tantas prefeituras aí, e além disso, concursos grandes como do Correio, TJ São Paulo, Polícia Civil, enfim, o CNU, o Vencendo é um dos cursos que mais cresce porque tem essa dinâmica de não parar de trabalhar nunca. E eu sou agraciado em poder estar aqui deixando semanalmente o meu recado com as notícias mais importantes, tá? Era o recado da semana de 6 a 13 de novembro. Muito obrigado pelo seu carinho. Assim que essa aula subir, eu coloco lá não adianta, porque aí eu já avisei lá no Instagram, a aula já está no canal do Vencendo Concurso, eu sempre faço isso, por isso que é legal ficar me seguindo lá no Instagram, que aí eu aviso, já tem uma aula lá, essa aula trata disso, trata daquilo outro, tá? Um forte abraço, muito obrigado mais uma vez e até o dia 20, que é feriado, o Dia da Consciência Negra, pela primeira vez um feriado nacional, mas eu estarei aqui gravando firmemente com notícias sobre o que se debateu no G20 e também no Azerbaijão e qualquer outra eventualidade aí que tome conta dessa semana, porque também eles gostam de fazer essa maldade, né? A pessoa, tem que saber a guerra da Ucrânia, tem que saber o conflito de Israel. Aí eles vão lá e pegam detalhes que aconteceram nesse período. Isso é muito importante vocês entenderem em atualidades e por isso que a gente faz essa aula semanal. Aquele abraço até o dia 20, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.